Olá, pessoal, estou aqui para dividir com você mais uma palavra das minhas meditações, daquilo que Deus tem falado no meu coração e que eu tenho liberado sobre essa vida, porque eu espero que da mesma forma que tem me ajudado tanto, possa te ajudar. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando você ouve falar na palavra deserto, o que isso ecoa dentro de você? O que isso fala? O que isso comunica dentro de você? Para a maioria de nós, deserto ele vai falar sobre um momento de prova, um momento de dificuldade, um momento de ausência, um momento de silêncio, um momento onde a gente não vê possibilidades, um momento de tristeza, de abatimento, de vergonha, de injustiça, de derrota, de morte muitas vezes, de luto, de dor. Um momento onde as temperaturas estão totalmente descontroladas por um calor intenso durante o dia e o frio durante a noite. Isso tudo significa pra gente deserto. Mas e se eu te disser que quando a gente vai para a história bíblica, para a raiz dessa palavra no hebraico, a partir de hoje você pode olhar o deserto debaixo de uma outra perspectiva, porque tudo depende da forma como a gente olha as coisas, não é verdade? E eu quero dizer para você que a palavra deserto em hebraico significa midbar. Midbar, palavra. Mas eu vou aqui te trazer um contexto do versículo que vai mudar pra gente e vai trazer pra gente a meditação que eu quero continuar hoje. E tá lá em Mateus 3, nós vamos ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 13. O versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Uau! Dois homens magníficos na história da humanidade. João o Batista, primo de Jesus. E a gente vê Jesus indo até o local onde o João estava. Mas João estava onde? No deserto. João escolhe exatamente o deserto para falar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de cura, uma mensagem de salvação. E será por quê que ele escolheu exatamente esse lugar? Vamos lá, agora, chaves que vão ser viradas. Primeiro, porque é exatamente o lugar que João escolheu, no deserto da Judeia. Todo Israel, ele é banhado por um rio muito importante, um rio de nascentes muito importante, que permeia todo Israel. E é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce lá na região sul do Monte Hebron. Ele vai descendo, permeia todo o deserto de Israel, vai para o Mar da Galileia, passa pelo Mar da Galileia e para lá no Mar Morto. E aí João escolhe exatamente ir para um lugar banhado nas margens do Rio Jordão. O que isso significa? Primeiro, a gente precisa entender, debaixo dessa palavra, que João não vai para qualquer deserto. Ele vai para um deserto que é banhado por águas. Isso aí. Banhado por águas. E aí a gente vê que exatamente ali ele começa a trazer a palavra. Quando a gente vai para a história bíblica, a gente tem um livro na Bíblia que se chama Números, pra gente Números, mas para o povo hebraico Midbar, que conta toda a trajetória do povo de Israel. E a gente vê momentos cruciais onde Deus começa a falar com o seu povo, onde ele começa a ministrar com o seu povo. E por que o deserto? Porque deserto é um lugar onde a gente fica totalmente dependente de Deus. Deserto é um lugar onde nada que a gente faça muitas vezes pode mudar a situação. Onde a gente não tem o que fazer. Onde a gente fica lá suscetível em silêncio. Porque no deserto todas as vozes se calam. E aí quantas vezes a gente precisa ser levado para esse lugar? Para que as vozes que nos tiram
o propósito do porquê ou para que nós estamos passando por esse momento possam ser caladas. E a gente às vezes tira os olhos de entender que no deserto é o lugar onde Deus vai falar. No deserto é o lugar onde eu vou me calar para ouvir a voz de Deus. Salmo 29, versículo 13 diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. João não escolhe esse lugar de forma aleatória. Ele escolhe esse lugar para trazer uma mensagem para a gente. Que no deserto a gente não vai ficar sozinho, porque existe uma voz de muitas águas que vai falar ao nosso coração. O próprio significado do nome de João, João o Batista, aquele que é agraciado, aquele que emerge. João foi escolhido por Jesus, não porque era primo dele, mas porque ele trazia em si a marca ministerial da função dele, imergir, levar as pessoas a ser batizado no Rio Jordão, e depois, em outro vídeo, você vai saber o significado do Rio Jordão. Mas levar as pessoas a ser imersa debaixo de um contexto onde ela perde o controle e ela deixa que as águas de Deus o levem a uma profundidade. A voz de muitas águas. A voz das águas que curam, que limpam. A voz das águas que vão trazer para a gente alívio, refrigério. E por isso João batizava lá. Porque embora no deserto ele queria mostrar para as pessoas que quando a gente escolhe ouvir o som das águas, ouvir o som da voz de Deus, a gente vai entender que Ele vai estar nos treinando, Ele vai estar nos moldando, Ele vai estar nos tornando dependente deles, dependente somente dEle. Ele vai estar nos mostrando que eu preciso mergulhar e sair da superficialidade, sabe, queridos? Nós temos vivido um tempo onde pessoas falam tantas coisas, postam tantas coisas, mas muitas delas são superficiais, sabe? Porque elas falam de coisas que vão nos levar a ter graus de comparação, níveis de comparação com a vida do outro, com a fama do outro, com o sucesso do outro. E às vezes a gente olha a nossa dificuldade, a gente se sente tão impotente, tão pequeno. A gente olha para o nosso deserto e a gente começa a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. No deserto é você. É uma mensagem de te trazer para a dependência do Pai. É uma mensagem para trazer você para o silêncio, para que você possa escutar esse som, para que você possa calar todos os outros sons. Então, a gente vai ter outras edições desse vídeo. Mas a minha palavra para você hoje é que aproveite muitas vezes esse momento para você ouvir a voz de Deus. Ali no meio daquele silêncio vai estar a palavra, a resposta, a saída que você precisa. E eu quero aproveitar também, já que você está vendo esse vídeo, a gente está falando do Rio Jordão, para te dizer que eu vou ter uma caravana para Israel em 2024, novembro de 2024. Sou a primeira pastora da cidade de Teresópolis a encabeçar uma imersão sozinha em Israel. Isso aí. Uma imersão com condições totalmente diferenciadas que vai trazer esse tipo de significado que eu estou trazendo para você. Nós vamos ter um curso preparatório antes da viagem, para que você entenda todos esses segredos por trás de toda essa imersão numa cidade que não é para você ir para fazer turismo, mas é para criar em você uma conexão diferenciada do que foram esses momentos da história que trouxeram a mim e a você para cá. Então, fique ligada, a gente vai estar passando umas imagens aí, e a gente está falando do Rio Jordão, então a gente vai estar passando essas imagens aí para você, para que você entenda que essas águas, o som dessas águas estão disponíveis para você. Basta você querer. Então, olhe o deserto de uma forma diferente, encare ele de uma forma diferente, com uma oportunidade para se conectar com a voz dele, ok? Beijo no seu coração.